E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais uma questão? Questão de número 44 da prova verde Enem 2025, linguagem. Estou comentando toda a prova para você. Aliás, você que está se preparando para o Enem, gosta de resolver as últimas provas, isso é muito importante, é um excelente exercício. Também temos aqui uma playlist comentando a prova de 2024. Acho legal, tipo, você fazer a de 24 como tipo um simulado mesmo. Aí você analisa o que, que você errou, assiste aqui, depois você faz 2025 fazendo a mesma estratégia, beleza? É uma dica para você. Também tem muita dica importante, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, compartilhe os vídeos, tem playlist necessária aí para você poder se dar bem no Enem e, obviamente, aí melhorar a sua performance cada vez mais. Professor Alex Homero, muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso canal ARL Linguagens. Bom, questão de número 44, tô nessa vibe futurista aí, cheia estranha, cheia de coisas. É porque tem tudo a ver com o tema da questão, novas tecnologias, o podcast, né? Novas tecnologias. Como sempre, a gente começa, pessoal, analisando o enunciado. Vamos lá. Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, e a gente sabe que os sistemas de comunicação ao longo da humanidade foram evoluindo, a gente não usa mais carta, a gente usa hoje o e-mail, se bem que as mensagens diretas via WhatsApp, Instagram e outras coisas são muito mais rápidas que o e-mail, mas formalmente ainda tem o e-mail. Mas para você mostrar, para você entender que a prova de linguagens, códigos, suas tecnologias, as tecnologias também chegaram na comunicação, beleza? Ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, esse texto que a gente vai ler agora propõe uma reflexão. Então, muito cuidado, você não vai interpretar o texto, pessoal, uma reflexão sobre o que você vai ler. Então, é uma questão um pouquinho mais avançada, tá? Não é tão simples, não é só interpretar, não. É uma reflexão sobre o que você vai ler em si, tá bom? Bom, essa questão pertence à competência 9, que, aliás, ano passado foi bem abordada, né? Foram pelo menos 4 boas questões. E a habilidade 28, que era essa questão aqui, para você entender que os meios de comunicação eles são impactantes. Eles estão no nosso cotidiano. Então, ó, reconhecer a função, por isso a reflexão, né? Você vai reconhecer através da reflexão a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação, que no caso do texto vai falar do rádio até o podcast, como esses sistemas de comunicação impactaram cada um no seu tempo, tá bom? Vamos lá então? Alguns temas que eu trouxe para você. Primeiro, a ideia de linguagens, né? Hoje a gente vivenciou. Eu, por exemplo, Alex, sou a geração ainda que pegou o analógico, né? Vocês já são uma geração praticamente digital, né, galera? Então, áudio, vídeo, animação, material impresso continua existindo? Sim, mas ele foi hoje todo aconteceu o que chama de conversão. Então, no meio digitais. Então, hoje, com o smartphone, eu assisto vídeo, eu escuto áudio, tá? Então, eu estou ligado no mundo pela internet. Então, você tem aí os hardware, né? Como o computador, como o próprio smartphone. Hoje, eu não preciso mais pensar só em guardar arquivos em pendrives ou CDs ou disquetes, como era. Acho que vocês não sabem nem o que é disquete, né? Vou colocar aqui, olha a imagem de um disquete, ó, esse aqui. Olha a imagem de um CD, tá vendo aí? Ou estuda na nuvem, digamos assim. Então o mundo vive uma aldeia global e é interessante esse termo de um especialista de comunicação, McLuhan, porque ele fala aldeia da ideia de restrição, mas global da ideia de mundo, né? Então o mundo da internet é isso, você está em todos os lugares, estando no seu lugar, tá bom? Agora, para isso é necessária inclusão digital. Tem um usinho técnico, pessoal, que a prova pode usar, né? TEDx, tecnologias digitais da informação e da comunicação, principalmente no meio educacional, que avançou muito, beleza? Gênero textual, pessoal. E gênero, sim, nós temos o gênero textual jornalístico, temos o publicitário, temos o literário e temos o digital, tá? É o e-gênero. Meio eletrônico, escrita interativa e dinamizada, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando aqui o meio eletrônico. Você está assistindo minha aula aí no seu smartphone, isso permite que você possa interagir comigo. Deixa o seu like, você pode fazer uma pergunta para eu responder no chat, você pode me seguir no Instagram, @AlexOmeroLima. Tudo isso a gente pode manter essa comunicação mediada. Todos os recursos no mundo digital são multimediáticos, vocês misturam vários recursos ao mesmo tempo, imagem, palavras, os dois juntos. Normalmente você tem uma objetividade comunicativa, tá? Onde você, né, obviamente, também participa. Agora, o emissor, quem está emitindo o e-gênero, né, pode ser um meme, pode ser um podcast, ele é o protagonista da comunicação naquele momento. Falando nisso, quais são os principais exemplos aqui, gente, do meio digital? Vamos ver aqui então? Bora. Eu tenho o e-mail, o blog, as redes sociais que você utiliza, chat. O que é o chat? Chat é quando a rede social permite que você faça comunicação em tempo real. Vocês não vão lembrar, mas quando o Instagram começou, o Instagram você não podia conversar lá pelo Instagram.
Era só imagem, só postar foto e tal. YouTube também, só postar vídeo, né? Depois levou-se a comunicação instantânea, que é o chat. O antigo MSN, agora tem o WhatsApp para dentro, tem o Telegram para dentro das redes sociais. Hipertexto ou hiperlink, quando você clica num link que abre outra página. O podcast, que é o tema da questão. GIFs, fanfiction, também outro super atual, digamos assim. O meme, gente, isso, o meme, ele se dá no meio digital. Eu até digo que o meme tem uma relação lá com o dadaísmo nas artes, porque faziam colagens com fins humorísticos e críticos. O meme tem isso. Pra você entender o meme, você tem que estar ligado no que da personagem ali, na imagem que foi colocada. Isso também remete você à intertextualidade. E os famosos QR Codes. No meu livro de linguagens, por exemplo, tem vários QR Codes que levam ao meu canal para você poder assistir uma aula daquele assunto antes de resolver uma questão, tá? Normalmente, pessoal, no e-gênero, você não tem uma formalidade. Claro que o e-mail, também se o e-mail for para uma empresa, assim, você tem que ser mais formal, para uma rede pública e tal. Os blogs e as redes sociais, o próprio podcast, vocês tentam ser o mais informais possível, o mais comunicativo possíveis. Tudo bem? Dito isto, já vimos o enunciado, tá bem aqui, ó, ele quer que a gente entenda qual foi a reflexão feita, qual foi a reflexão que o texto trouxe. Então não é só interpretar o texto, e a gente vai ler agora. Do rádio ao podcast. Desde a disseminação do rádio no Brasil, entre as décadas 1920 e 1930, o rádio foi uma comunicação de massa, a primeira grande comunicação de massa, mas já tinha telex, telégrafo, mas não chegava a tanta gente ao mesmo tempo. Principalmente no governo de Getúlio Vargas, na história você estuda nas humanas, que o Getúlio Vargas aí usou muito bem os meios de comunicação de massa como o rádio, né? Vai nascer, inclusive, vamos ter essa época da música, o samba carnavalesco nascendo, né? As pessoas passaram a dedicar uma parte do seu dia para escutar notícias, novelas, música. As novelas eram rádio, né? E eventos esportivos, Copa do Mundo foi para o rádio, campeonatos. O radiojornalismo, por sua vez, teve seu pontapé inicial durante a Revolução Constitucional de 32, lá em São Paulo. Se desenvolveu durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Bom, você tinha dia a dia da guerra, né? Hoje você vê na TV e na internet. Quando a TV surgiu, então ele começou falando do rádio, por isso que o texto é do rádio ao podcast. Então eu estou pegando, são sistemas de comunicação? São. E o podcast é um novo sistema de comunicação, que usa aí todos da internet, são novas tecnologias da informação e da comunicação. Então é uma questão que a prova, dentro da própria prova, já teve tema disso aqui. Você vê que na prova de 25 já teve questão falando também de novas tecnologias. Esperava-se que o rádio fosse totalmente substituído. Aquela velha história, surge uma comunicação nova, essa não vai existir mais. Nem acabou o rádio e nem acabou a TV. Tá? Porém, ele se manteve em alta posição, a televisão não cobria todos os lugares, diferentemente do rádio. Então é a motivação do rádio continuar. Com o surgimento da internet, que não é acessível a todas ainda, por isso que a televisão e o rádio ainda são importantes, dos smartphones e outros dispositivos móveis, o rádio foi incorporado a essas novas tecnologias, que eu mostrei agora aquele slide, né? Meios de comunicação um pouco mais antigos e os atuais sendo convencionados, convergidos para uma mesma plataforma. Até o desenvolvimento do web rádio e do podcast, mostrando uma comunicação versátil e democrática e democrático na área jornalística. Para o pesquisador da Universidade Federal de Uberlândia, UFO, o rádio não se tornou obsoleto, visto que não deixou de ser consumido e se reinventou com o tempo. O podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. Note só uma coisa: os dois primeiros parágrafos é uma apresentação do assunto, né? Vai falar do rádio, da TV e finaliza falando do podcast. Se você pensar bem, o foco, onde tem ali uma opinião, uma reflexão, no último parágrafo, feito pelo especialista, pelo pesquisador da Federal de Uberlândia. Se ligou aí? Não estiver lendo um texto, preste atenção. Tá? Fica ligado no último parágrafo, beleza? Vamos lá então. Qual a proposição, qual a reflexão que foi feita aqui? Letra A. A tecnologia digital e seus desdobramentos e desenvolvimento da televisão. O foco, gente, sobre a trajetória. Então vai pegar do rádio ao podcast, tá? Esse texto propõe reflexão sobre a tecnologia digital e seu. Não, 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 não. Não. Porque se fosse passar a letra A, teria começado do podcast, que é a tecnologia digital, porque o rádio não é, né? Televisão. Então foi do rádio ao podcast. Então não começou do digital para os antigos sistemas de comunicação. Antigos não, porque a gente continua usando, para os sistemas mais considerados aí obsoletos. Então, letra A não dá. B, evolução da tecnologia digital com predomínio do podcast sobre o rádio. Ele coloca que uma evoluiu da outra, uma... Olha, se você pegar o podcast, só para vocês conhecerem, o podcast quando começou era só via áudio, né? Você só escutava podcast. Hoje você assiste no YouTube, porque os grandes grupos de podcast começaram a gravar ali no estúdio. Só que você vê que todo mundo, a ideia de rádio, né? Com um microfone e tal.
Mas veja, não tem predomínio de uma sobre a outra. O foco não é esse, tá bom? Permanência do rádio e sua evolução por meio da tecnologia digital. O que eu gostei aqui da palavra evolução, trajetória ao longo do tempo. O rádio hoje está adaptado à ideia do podcast. O podcast abraçou o rádio e até posso dizer um pouquinho da ideia da TV, porque tem transmissão em alguns podcasts. Mas é importante a expressão permanência, o rádio continuou. Você viu lá o último parágrafo? O podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. Então o rádio não se perdeu. Letra C, resposta correta da questão 44 do Enem 2025. Influência da televisão sobre os programas de radionalismo. A televisão veio depois, né? E acharam que ela ia substituir, mas ela vai trazer mais entretenimento, mais lúdico, não vai, digamos, atrapalhar o radiojornalismo de forma alguma. E não é o foco da reflexão. A reflexão é a trajetória dos meios de comunicação, tá? No caso, principalmente do rádio, em relação ao podcast. Interferência da tecnologia digital nas interações humanas. Isso, lógico, isso aí modificou as interações, o impacto é muito grande, mas o texto sequer falou em interatividade humana nesse momento aqui. Portanto, letra C. Para você que não conhece, nós lançamos um livro de linguagem, está aqui, onde tem inclusive esse tópico, novas tecnologias da comunicação e da informação, tem questões de arte, literatura, tem conteúdo, tudo para você e você pode receber na sua casa, sabia disso? Compre lá na loja da Vortex Educação. Clique lá, você pode dividir, usa cartão, pá, pá, e você recebe na sua casa um livro. São quase 700 páginas, tem simulados, tem exercícios e conteúdo para você. Galerinha, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e até a próxima.